Aleluia. Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Isso é graça de Deus na nossa vida. Realmente, né? Todos nós que participamos do encontro, né? Seja os participantes ou, né, os voluntários, somos de fato transformados por Deus. Eu já participo de encontro com Deus há 14 anos, aleluia. Cada encontro nós somos, né, encorajados, fé é gerada no nosso coração. Eu sou apaixonado pela obra de Deus, por ver pessoas sendo transformadas, né, como já foi falado, 26 participantes, não são simplesmente 26 pessoas, né, no total nós estávamos em 62 participantes. Não são simplesmente 62 pessoas, mas são 62 histórias que são transformadas, 62 famílias que são transformadas, né? São pais que são transformados, mães, maridos, esposas. Então isso é maravilhoso. Nós não temos noção do impacto que isso pode gerar, né? Todos esses que estavam aqui testemunhando não têm nem ideia daquilo que Deus vai fazer através da vida deles, ok? Então é poderoso, irmãos, e nós estamos vivendo esse tempo de expressão da graça, não somente revelação, expressão da graça. E sabe que a revelação da graça de Deus, a revelação do próprio Pai, a revelação de Jesus, é isso que conduz a nossa vida. Ou seja, a religião, ela traz uma imagem totalmente errada e equivocada de quem Deus é. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos para a Escritura Sagrada, nós vamos ver o Cristo revelado. E aí, como foi falado aqui, né, os olhos são abertos. A canção que nós cantamos, os nossos olhos são abertos, e agora nós podemos ver de fato como Ele é, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né, aqui com você. Nós estamos seguindo aqui a carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero ler com você mais uma vez, para introduzirmos aqui, Filipenses, capítulo 1, eu iniciei na penúltima semana, né, uma outra parte dessa carta, abordando sobre essa necessidade que nós precisamos entender, ou ainda essa necessidade nossa, a partir da Escritura Sagrada, desse aspecto de Deus está agora nos reintegrando, Deus está nos tornando íntegros, né, por conta da consequência do pecado. O pecado, as consequências do pecado, elas foram profundas demais. O nosso espírito, né, no aspecto espiritual de fato, nos conduziu a uma quebra de relacionamento com Deus. Toda a humanidade, ela está debaixo do pecado, ela está debaixo da condenação, por conta do pecado de Adão, nós fomos feitos pecadores. E aí, só que o pecado, ele não impactou somente no espírito, ele impactou a nossa alma, e agora, né, a consequência desse pecado na nossa alma, ela é muito forte, foi muito aguda. Então a nossa alma, né, tanto na nossa mente, que são os nossos pensamentos, tanto nas nossas emoções, são sentimentos, quanto a nossa vontade, foi duramente ferida e desfigurada. Então a nossa vida, ela começa a partir, né, de uma consciência de que nós somos desfigurados. Então se nós olharmos para nós, né, e eu nunca encorajo muito a isso, nós olharmos para nós é desanimador. Se nós olharmos para nós no sentido de avaliar nós mesmos, gente, é desanimador, não gera fé em ninguém. Ou seja, a gente vai ver o quão limitado nós somos, nós vamos ver o quão fraco nós somos, nós vamos ver os nossos problemas, nós vamos olhar para os nossos traumas, nós vamos pensar naquilo que fizeram para nós, aquilo que a gente fez para as pessoas, e isso aqui não vai gerar fé, isso aqui só vai demonstrar essa nossa condição, que é de consequência do pecado na nossa vida. E aí a questão da religião é o que? É a tentativa do homem transformar a si mesmo. Então eu e você somos falhos, ok? Tem alguém falho aqui? Nós somos falhos, e a tentativa agora é de nós tentar corrigir as nossas falhas a partir da nossa capacidade. Então se eu tenho algum tipo de vício, eu vou tentar vencer e lutar contra esse vício, porque eu consigo me libertar, e na verdade eu nem sou viciado nada, eu paro quando eu quiser.
E a gente já sabe o resultado disso, que não consegue. Por quê? Por conta do pecado. E isso é consequência do pecado. Mas agora, o que Paulo aqui vai nos falar, não só na carta aos Filipenses, mas no Novo Testamento, ele vai mostrar que Cristo, ele é suficiente para essa transformação na nossa vida. E não somente que ele é suficiente, ele é o único que pode nos transformar. Ele é o único que pode nos libertar, Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o único que pode nos trazer vida, Ele é o único agora que nos conduz ao Pai, em Cristo, irmãos. E aí, eu e você somos encorajados a partir da Escritura Sagrada, a não classificarmos a Cristo como um tema simplesmente espiritual, porque essa é a dificuldade de muitas pessoas não conseguir, eu vou chamar aqui, não conseguir aplicar Cristo na sua vida cotidiana, por exemplo. Então só um pouquinho, tá bom, Cristo resolve o meu problema com Deus, amém, aleluia, mas agora o meu casamento sou eu que tenho que resolver, mas agora o meu problema financeiro sou eu que tenho que resolver. Então Cristo, ele fica aqui do lado, ou seja, por quê? Porque daí é só domingo, né, e no dia da reunião do GC, então fui domingo, botei a roupa de crente, fui no culto, voltei, agora eu tiro a roupa de crente, deixo Jesus no cantinho, e segunda-feira eu tenho que fazer por merecer, o negócio é comigo agora. Então é eu que tenho que resolver os meus problemas, é eu que tenho que, realmente, a partir, não só do meu mérito, mas do meu trabalho, que tenho que resolver as situações. E aí lá, se quarta-feira é reunião do GC, eu vou lá, pego o Cristo de novo, pego Jesus de novo, Jesus, agora eu quero de novo estar contigo, vamos lá, para a reunião do GC, terminou, eu deixo ele de novo e pego só no domingo. E a gente separa a nossa vida, onde a gente não consegue entender, e é isso que Paulo fala, nesses primeiros versículos aqui, de Filipenses, aonde ele vai trazer algumas palavras que nos mostram isso. Então Paulo vai falar sobre sentimentos, ele vai falar sobre aspectos espirituais, mostrando que Deus tem tudo a ver com a nossa vida, em todos os aspectos, que Deus então agora, ele está fazendo de fato um trabalhar em nós, para nos tornar novamente a imagem de Jesus, mas agora ele está integrando, e eu e você agora vamos entender, que Deus, a partir do Espírito que habita naqueles que creem, ele vai agora nos conduzir em todas as áreas de nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. E aí lembra das ilustrações que eu dei para você, e, inclusive uma delas, as irmãs gostaram muito, aleluia, que é o espírito que vai ganhar o marido, para dar um presente para ela, aleluia, mas é o espírito que vai guiar também a esposa, para fazer aquele jantar especial e a sobremesa para o marido, aleluia, então é o espírito que faz isso, está entendendo? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Quando você crê em Cristo, o Espírito agora, ele habita dentro de você, e Jesus diz que ele é o Espírito da verdade, ele vai nos conduzir a toda a verdade. É o Espírito que vai conduzir você a fechar um negócio, é o Espírito que vai conduzir você agora a tomar suas decisões. Então eu e você, a gente traz pressão para cima de nós, que é por falta de revelação, de fato, de quem Cristo é, e a gente tenta resolver as nossas coisas. Então, a ideia nossa, usando lá Lucas 15, a história da ovelha perdida, quando a gente está meio perdido, a gente está meio escanteado, a gente quer primeiro se arrumar, para depois aparecer diante de Deus, já com o problema resolvido, tá Deus, eu já resolvi o problema, eu até errei, até falhei e caí na valeta, mas é o seguinte, eu já resolvi e estou aqui de novo. Aí não precisa de Jesus, aí eu não consigo ter a revelação de fato que é Ele, e somente Ele, quem pode me conduzir para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida, irmãos. Então, ou seja, a habitação do Espírito somos nós, só que agora, o que eu e você precisamos entender? Aprender a relacionar com aquele que habita dentro de nós, aprender a relacionar com Jesus, todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque senão a vida cristã, como eu falei, ela se torna muito pesada, ela se torna um peso, ela se torna um fardo, e eu não vou conseguir. Ser cristão se tornará a coisa mais chata da minha vida, porque o caminho que eu vou tomar é o caminho da religião, e a religião, ela vai estar ligada com aquilo que eu tenho que fazer, então é só o que eu tenho que fazer.
E eu tenho que fazer, mas o Evangelho, a boa nova, não é o que você tem que fazer, a boa nova é a notícia daquilo que Deus fez em Jesus por você. É isso, irmãos, isso que é graça de Deus, isso que é Evangelho, isso que é boa notícia, amém? Vamos ler então Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3, né? Mas nós já falamos sobre os iniciais, vamos ler do 3 ao 11, diz assim: dou graças ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente, cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, irmãos. Então nós vamos ver que Paulo, ele integra todas as coisas, ou seja, tanto a questão espiritual, quanto a questão emocional, quanto a questão sentimental, a questão ministerial. Então essa questão toda, como eu falei, de separação da nossa vida, não é bíblica, nós somos uma pessoa só, embora nós temos agora então dimensões, e nós ensinamos isso no nosso DNA, espírito, alma e corpo. Isso é para nós de fato termos um entendimento, que por exemplo Deus vai comunicar conosco no nosso espírito, que a nossa alma vai ser transformada e o nosso corpo será glorificado. Mas essa separação, quando ela é levada a um extremo, ela não é interessante, entendeu? E aí vai nos conduzir a achar que Deus está preocupado somente com o meu espírito, que Deus então está preocupado no sentido somente com as coisas espirituais, e aí eu vou negligenciando a questão emocional, eu vou negligenciando a questão da minha alma, e até a minha questão física. Eu não estou dizendo que você tem que viver para agora a questão física e a questão da sua alma, não, mas eu quero dizer que ela faz parte de você, você é uma pessoa só, e agora o pecado, então ele nos separou, né? Lembra que eu usei aqui a linguagem da informática, nós fomos fragmentados, o pecado nos fragmentou, e agora o processo ele é de desfragmentação, ou seja, essa união, essa conexão, novamente, para quê? É o que Paulo diz aqui, para que nós sejamos puros e irrepreensíveis. Então, a transformação, o trabalhar de Deus na nossa vida, tem como propósito de nos tornar santos e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai trabalhar na nossa vida todos os dias, Deus vai trabalhar na nossa vida em todos os momentos, Deus vai usar todas as circunstâncias. Para quê, pastor? Para que sejamos puros e irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça. E aí eu e você vamos caminhando agora a fim de amadurecermos, irmãos. Então a vida cristã, né, como nós vimos aqui esses irmãos testemunhando, ela está ligado com uma experiência, ela começa com uma experiência de revelação de Cristo como o meu Salvador. E aí então agora eu tenho o entendimento, né, no sentido espiritual, que Ele morreu pelos meus pecados. Eu tenho entendimento que eu fui justificado pela fé, eu tenho a revelação que eu fui feito nova criação, que eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus, amém, irmãos? Só que esse é o início, agora a experiência ela começou, não é o final da história não é Deus nos fazer filhos, o final da história é Deus nos fazer a imagem do Filho que é Jesus. Só que para que isso aconteça, Ele precisa nos fazer filhos primeiro, eu preciso de nascer do Espírito, e agora então eu sou nova criação, e toda a minha vida vai ser conduzida agora por Deus,
para que eu me torne a imagem de Jesus, e isso fala de uma transformação que Deus faz em mim. E aí, tendo em conta que eu sou alguém que tenho falhas, que sou imperfeito, que eu sou orgulhoso, que eu sou soberbo, que eu sou meio ruim de negócio, que eu sou meio nervoso, eu sou até irado demais, que eu sou alguém assim, eu sou alguém assado, o resultado, ou melhor, né, nós chegamos numa conclusão que o quê? Que Deus vai ter muito trabalho, amém, irmãos? Deus vai ter trabalho, mas eu quero dizer que tudo isso é pela graça mediante a fé. Eu vou falar hoje do versículo 6, mas o que precisamos de saber, irmãos, que a revelação que Deus nos deu para nos tornar filho, ela permanece, que muitas pessoas consideram, ou melhor, elas desconsideram. Então, por exemplo, eu acho que para mim ser salvo, isso é graça de Deus, mas para mim ser transformado, tem que ser eu que tenho que fazer. Então agora para mim ser perdoado, ok, Deus me perdoou em Cristo, mas para mim agora ter o meu caráter transformado, ainda ter o caráter de Cristo impresso no meu caráter, sou eu que tenho que produzir resultado? Não, é Deus quem vai me transformar. A verdadeira transformação é Deus nos transformando de dentro para fora. A religião, o que ela faz? Ela nos transforma de fora para dentro. Então a religião, ela sempre vai ser, a mensagem da religião é sempre aquilo que eu tenho que fazer, sempre voltado nas minhas atitudes, eu tenho que fazer assim, fazer desse jeito, mas eu posso ter uma atitude muito boa, muito legal, muito bonita, sem ter tido uma transformação interior. Então eu posso ter uma atitude que ela aparentemente ela está certa, mas o meu coração está totalmente errado. Isso é religião, e é isso que Jesus denuncia. Se nós olharmos os evangelhos, Jesus denuncia o sistema religioso. Ele traz algumas palavras que foi profetizado por Isaías, e uma delas, talvez uma das mais duras, é Jesus dizendo: gente, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Jesus chama os religiosos de hipócritas. Jesus chama os religiosos de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? É um sepulcro, daquele jeito, passado cal, né? Que nem quando a gente não tem dinheiro para pintar um muro, a gente passa um cal, né? Mas não dura muito tempo, ele só disfarça o que tem por trás. É isso que Jesus denuncia um sistema religioso. Então a palavra de Deus, ela, irmãos, vai nos tirar do conforto da religião. A palavra de Deus vai confrontar a religiosidade que está dentro de nós. A palavra de Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus, o Cristo, vai confrontar esse sistema religioso que nós vivemos. Ah, pastor, mas eu não vivo sistema religioso. É que nós achamos que o sistema religioso está ligado somente com atitudes ou coisas que estão ligadas com coisas espirituais. Não, o sistema religioso está ligado com tudo aquilo que você faz para ser aceito diante de Deus, para se justificar diante de Deus. Ou seja, é todo o desempenho humano, é toda a glória que o homem procura e busca através do seu desempenho. E aí nós temos algo chamado, todos nós, que é chamado de justiça própria, que está onde? Na nossa carne. Então por que você acha que você ficou ofendido quando alguém fala uma coisa que você não gosta? Por conta da justiça própria. Por que você fica ofendido com algumas coisas? Por que você fica contrariado? É por causa da justiça própria. E essa justiça própria, quando ela está agora exposta, ela demonstra que nós precisamos de ser transformados, irmãos. Nós precisamos de ser transformados. E aí o processo que Deus vai fazendo é esse, mas eu quero aqui me atentar no versículo 6, que ele é fantástico. Eu acho que um dos versículos que mais me chamam a atenção. Há um versículo, irmãos, que nos leva aqui a uma reflexão. Nós vamos ficar aqui uns 30, 40 minutos, mas isso aqui poderia nos levar horas. E que esse versículo possa ficar no seu coração a semana toda, conduzindo você a buscar mais de Jesus, conduzindo você a perceber de fato quem Ele é, para que venhamos a cumprir com o propósito de Deus. Filipenses 1:6, Paulo diz então, porque
Porque se nós olharmos do versículo 3 ao 5, e depois do 7, e nós vemos até o 11, nós vamos ver que o 6 ele tem um destaque. O 6 ele é uma ligação do começo da primeira parte com a segunda parte. E toda essa parte, Paulo está dizendo o quê? Que há um processo de transformação para ser puro e irrepreensível até o dia do Senhor, cheio de fruto de justiça. Só que aqui bem no meio, ele mostra de que maneira que isso acontece. E aí Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, irmãos. Então olha só, se nós temos Adão como aquele que provocou a nossa condição do pecado, nós vamos ter agora Cristo como esse que provoca a nossa transformação. E Paulo começa dizendo: eu estou convencido. Irmãos, e essa expressão aqui, ela é fantástica. Eu estou convencido. Paulo está dizendo: gente, eu estou convencido. Mas se nós entendermos, eu não vou falar de todo o contexto novo da carta, mas se você pegar aquilo que nós já falamos há reuniões atrás, o contexto da carta, Paulo está dizendo: eu estou convencido, mas na verdade ele está dizendo: gente, eu quero que vocês também estejam convencidos. Eu quero que vocês estejam convencidos. Irmãos, a vida cristã, preste atenção, ela começa quando nós estamos convencidos. Quando nós estamos convencidos. Então é necessário, para que haja transformação, para que haja salvação também. Porque a salvação é uma experiência sua, quando você está convencido do quê? Que eu sou um pecador, e que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Quando eu sou convencido, o que acontece? Eu sou salvo. Não sou eu que produzo. Esse convencimento não é, preste bem atenção na diferença, esse convencimento não é uma concordância mental, não é eu concordar mentalmente, não, eu até concordo com isso aí, eu acho que é isso aí mesmo, não, estou convencido aqui, não está falando no aspecto de uma informação certa, o estou convencido está falando de uma condição espiritual. E a minha pergunta para você é hoje: você está convencido que você é amado de Deus, por exemplo? Você está convencido que Deus perdoa os seus pecados? Você está convencido que não há condenação sobre a sua vida? Você está convencido que Jesus é suficiente sobre todas as coisas? Ah, pastor, eu estou. Mas é as circunstâncias que vão denunciar o nível do nosso convencimento. Paulo está dizendo: eu estou convencido. E essa é a nossa necessidade, estarmos convencidos. Só que estarmos convencidos do que, pastor? Está convencido daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Estarmos convencidos daquilo que Cristo fez. Irmãos, a obra de Cristo, quando nós falamos obra de Cristo, nós estamos falando da cruz, amém? A obra de Cristo, ela é, preste bem atenção no termo que eu vou usar, ela é universal. Eu não estou falando da igreja universal. Ela é universal, no sentido de que? Para todas as pessoas. Então a obra de Cristo, ela é com o objetivo de alcançar todas as pessoas. Lembra o texto de João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo todo. O mundo todo. Então o alcance daquilo que Cristo fez, é em todas as pessoas. Mas por que se é para todas as pessoas, por que todas as pessoas não são salvas? Porque ela ainda não foi convencida. Ela não foi convencida que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito. E aonde acontece o convencimento? É quando esse aspecto geral, universal, ele se torna individual. Você precisa ter uma experiência que Jesus Cristo foi para aquela cruz por conta de você. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu por conta da sua natureza de pecado. Então aquilo que é geral, aquilo que é universal se torna individual. Mas não é só para mim, é para todos nós, amém? Mas o convencimento, ele parte dessa revelação que eu tenho uma experiência que sou amado de Deus, que eu tenho uma experiência que sou perdoado, que eu tenho uma experiência que sou justificado.
Então, se nós formos olhar a vida cristã, irmãos, ela está fundamentada sobre esse convencimento que o Espírito Santo é quem nos dá. E é isso que diz lá em João, capítulo 16, vamos ler juntos? João 16, versículo 5. Aonde o próprio Jesus diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, Jesus está dizendo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Ou seja, este convencimento que Paulo está falando, é um convencimento que o Espírito Santo faz dentro de nós. Não é uma concordância mental, porque uma concordância mental, ela não produz um estilo de vida cristão, porque o convencimento mental, irmãos, ele está ligado com uma informação e com um pensamento. Então, se não for uma experiência de convencimento do Espírito, quando vier uma outra informação, eu vou trocar a informação que eu tenho pela outra. Então, quando vier outra pessoa dizendo para você que a salvação, na verdade, não é pela graça, somente, a salvação é pela graça, mas você também tem que cumprir os mandamentos, você também tem que obedecer, porque afinal Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Está entendendo? Se não é um convencimento do Espírito, você negocia. É isso que nós vamos ver na carta aos Gálatas, Paulo denunciando isso aqui também. Os irmãos receberam a mensagem da graça, os Gálatas receberam o evangelho da graça, mas Paulo diz para eles em algum momento: gente, eu me admiro vocês, como que vocês estão saindo do evangelho de Cristo, e agora estão indo para outro evangelho, e na verdade não existe outro, porque o que aconteceu lá em Gálatas? Pessoas vieram dizendo: não é somente crer em Cristo, para ser salvo tem que circuncidar também. Então o fato de você estar convencido, está ligado com o fundamento da nossa fé. Você precisa estar convencido pelo Espírito. Por quê, irmãos? Outro aspecto, porque senão você vai viver a partir da experiência de outra pessoa. É maravilhoso nós vemos os testemunhos, e isso gera fé no nosso coração, mas existe o seu testemunho, existe o que Deus fez por você, existe o que Deus está fazendo em você, o seu testemunho, e esse testemunho está ligado com a experiência que você está tendo com Deus, amém, irmãos? E isso vai produzindo o que em nós? Convencimento do Espírito. O texto diz que o Espírito, ele convence do pecado, e aí Jesus é bem direto, ele diz: convence quem do pecado? O mundo do pecado. Então quem convenceu que você era um pecador? O Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é ministrada, mas é o Espírito Santo que convence você. Eu estou convencido que eu sou um pecador. Só que Jesus disse que o Espírito Santo não convence somente do pecado, o Espírito Santo convence do quê? Da justiça. O Espírito Santo convence da justiça porque ele vai para o Pai, e Jesus vai para o Pai depois do quê? De morrer e ressuscitar. Em Romanos capítulo 4, 25 diz que ele ressuscitou por conta da nossa justificação. Então o que o Espírito Santo faz com você agora que já é crente? Ele não fica convencendo você do pecado, porque você já está convencido, está entendendo? O que o Espírito Santo agora faz com você? Convence da justiça, da justiça. Irmãos, isso aqui é a base fundamental da nossa fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, porque a nossa natureza, a carne e a nossa justiça própria, ela vai estar tentando o quê? Todo momento se justificar, todo momento tentando ser aceito por Deus, em todo momento produzir algo para apresentar diante de Deus. E o que o Espírito Santo faz? Ele nos convence da justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o trabalho do Espírito. E aí eu quero ler com você também Romanos 4,18, que está ligado com isso, nós estarmos convencidos pelo Espírito daquilo que Deus fez em Jesus, irmãos.
Aqui é maravilhoso como a Trindade ela trabalha junto. Oh Deus, é o Espírito que convence. O Espírito que convence daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E aí nós vemos o Pai e o Filho, e o Espírito apontando para a mesma coisa em todos os momentos. E aí lá em Romanos 4 vai falar um pouquinho da história de Abraão. E Abraão é esse exemplo e modelo de fé, porque a palavra de Deus diz que Abraão ele é o pai da fé. Olha o que diz Paulo, fala sobre ele lá em Romanos, versículo 18: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Presta atenção no 21 agora: estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E em consequência do quê? Consequência dele estar plenamente convencido, isso lhe foi creditado como justiça. E as palavras lhe foi creditado, não foram escritas somente, apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A história de Abraão qual que é? Abraão tem uma promessa de Deus, e essa promessa inclui duas coisas: que ele vai ter um filho e vai receber uma terra. É isso aqui, a base da promessa. O filho, ele é Isaac, mas o filho na verdade aponta para Jesus. O descendente, na verdade aqui é Jesus. Obviamente tem a história que acontece em relação a Isaac, e aí em relação a Isaac, ou também em relação a Jesus, porque Jesus vem dessa descendência, então Isaac, ele é necessário nascer. Por quê? Porque Deus falou. Só que a condição para nascimento de Isaac, ela é totalmente impossível. Por quê? Porque quando Deus fala com Abraão, ele já é avançado em dias, e ainda Sara é estéril. Como que vai ter filho? Como que vai gerar o filho? Porque quando Deus vai falar com Abraão, ele tem 85, e ainda não acontece. Vai acontecer quando ele tem 99 anos, 99 anos, e Sara tem 90, gente, imagina a cena, deles com uma criança essa. Eu sempre fico imaginando Sara levando Isaac no pediatra. Irmãos, que cena, né? Eu gosto de pensar nessa cena. Imagina, né? Sara chega com Isaac no colo, recém-nascido, fazer o teste da orelhinha. Aí chega lá para a secretária: Isaac, tá bom, só aguardar. Aí quando chama Isaac, ela vai. Aí a secretária pergunta: tá, mas a mãe não veio? Só veio a bisa? Nem vó, é a bisa. Não, eu sou a mãe. A senhora, tá bom, então tá. Irmãos, que poderoso, isso aqui é milagre de Deus, isso aqui é poder de Deus. Só que esse texto aqui está mostrando o quê? Que para acontecer aquilo é impossível. Mas eu quero chamar a atenção aqui, é isso que nós estamos falando, da postura e atitude de Abraão. O que nós lemos aqui? Que Abraão, diante dessa impossibilidade, cerca de 100 anos, e o ventre de Sara estava sem vigor. O que Abraão fez diante disso? Abraão, mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Mas olha só, uma situação de impossibilidade, o que ela gerou nele, em vez de gerar incredulidade? Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Mas por que ele não ficou incrédulo e foi fortalecido? Porque ele estava plenamente convencido que Deus era poderoso para cumprir, irmãos.
Então o que Paulo está dizendo lá para os filipenses? Gente, eu estou convencido. Convencido no quê? Convencido que Deus é poderoso para fazer. Eu estou convencido que não importa a impossibilidade, que não importa a circunstância, que não importa a situação, mas eu estou convencido que Deus pode fazer. Eu estou convencido que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. E essa fé, que é a fé de Abraão, essa fé, ela tornou Abraão justificado diante de Deus. E por que isso tornou justificado diante de Deus? Porque Abraão não creu nele. Abraão não creu nas circunstâncias. Abraão creu que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele falou, irmãos. Então a nossa vida cristã, ela precisa andar nessas pegadas de Abraão. Lá em Gálatas capítulo 3, Paulo usa Abraão de novo, versículo 6, abra junto aí comigo, Gálatas 3, 6, diz assim: considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, o homem de fé, irmãos. Então essa expressão estou convencido está falando o quê? De uma fé, mas não uma fé natural, não a fé no que eu posso fazer, mas a fé naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. É uma fé que anula a minha justiça, é uma fé que expressa e mostra que eu creio na justiça de Deus em Cristo Jesus. É uma fé que mostra que eu não creio naquilo que eu vou fazer para ser aceito, para ser abençoado, para que as coisas aconteçam na minha vida, mas eu creio naquele que se entregou por mim na cruz do Calvário. Eu estou convencido, mas não em mim, eu estou convencido naquilo que Deus fez em Cristo. E aí o desafio nosso é o que? É aplicar isso aqui, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Porque parece que para salvação é mais fácil. Eu consigo. Tá bom, mas agora eu tenho uma crise financeira. Não, mas daí eu tenho que resolver. Não, aí eu tenho que resolver. Eu vou arrumar 3 empregos, igual o pai do Cris. 3, né? Ele tinha 3? 2? Estou aumentando. Mas interessante, ele tinha 2 empregos, mas já viu que ele sempre estava contando moeda? Interessante, né? Então eu tenho que trabalhar. Pastor, eu não vou conseguir ir no culto por um tempo, porque eu tenho que arrumar o trabalho, tenho umas contas para pagar. Não, irmão, líder, não vou poder no GC, por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Sim, ótimo. Com certeza, todos nós temos que trabalhar. Todos nós, mas nós trabalhamos confiados em quem? Você trabalha convencido que Deus que vai prover para você, ou você trabalha convencido que você tem que prover para você mesmo? Está entendendo como isso aqui é profundo? Quanto isso aqui é profundo? Aí na questão financeira, vamos em outros aspectos. O meu casamento, pastor, meu marido está naquela situação, vontade de ir atirar pela janela. Minha esposa, então, vontade de, sabe, também dizer para ela dar uma banda. Ou seja, meu casamento está em crise, pastor. Mas nós vamos ter que sentar para conversar, pastor. Ou ainda vem pastor, fala com ele, pastor. Diz para ele, pastor. Porque se o senhor falar, ele corta a grama lá em casa. Se o senhor falar, pastor, nossa, ele fica assim alinhado durante uma semana, mas fica. Tudo bem, o pastor fala, o pastor aconselha, mas nós precisamos estar convencidos que é o Espírito Santo que vai transformar o marido, é o Espírito Santo que vai transformar a esposa, é o Espírito Santo que vai transformar o meu casamento, é o Espírito Santo que vai me conduzir a criar os meus filhos, é o Espírito Santo que vai me conduzir a viver segundo o propósito de Deus. Está entendendo, irmãos? Pastor, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Você vai fazer aquilo que o Espírito direcionar você.
Porque eu estou plenamente convencido que o Espírito Santo é quem vai agir e vai me conduzir a cumprir o propósito de Deus. Irmãos, a vida cristã é essa. A vida cristã é quando nós abrimos mão de fazer através do nosso esforço natural e confiar no nosso braço, fazendo dele a nossa força. A vida cristã é quando eu me coloco e permaneço por conta da revelação do Espírito, que eu necessito que o Senhor me conduza em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então eu estou plenamente convencido, aqui irmãos, carrega uma maturidade espiritual. E obviamente ninguém nasce maduro espiritualmente, é que nem uma criança, embora ela seja, perfeita no aspecto, mas ela precisa de crescer, ela precisa de se tornar. Se eu pegar o meu filho, o Judá, ele tem 5 anos, se eu disser para você que ele é um homem, ok? Mas também ele tem que se tornar um homem, não é assim? Então a mesma coisa, se eu disser, se nós dissermos, não, que eu sou um filho de Deus, sim, de fato nós somos, mas nós precisamos agora amadurecer como filhos de Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito nos conduza à transformação, para que sejamos a imagem do Filho que é Jesus. Isso aqui é um processo, irmãos. Só que a acusação vem sobre os irmãos, por quê? Por dar a resposta errada. Irmãos, eu e você só vamos amadurecer quando nós estivermos expostos ao Espírito Santo. Quando você estiver exposto ao Espírito, você permitir que o Espírito guie você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu sei que o nosso maior medo, daquelas pessoas que não vieram no culto hoje, o medo é de errar. Você tem medo de errar, né? Ainda mais depois de crente. Meu Deus, o que eu não quero é errar, porque eu não quero fazer algo, pastor, que seja fora da vontade de Deus. Mas você parte do ponto de estar convencido de quê? De que se você errar, o que vai acontecer com você? Deus, que está no alto e sublime trono, vai vir com chicote tipo do inspetor bugiganga, aquele que alcança você. Não quer dizer que você não está convencido da coisa certa. E aí o nosso medo maior é de errar. Só que você sabia que é de fato quando você erra, é onde você cresce? Ou melhor, não é o erro que leva ao crescimento, mas quando você agora está disposto, e você está exposto às circunstâncias, mas confiado que Deus é quem conduz você, que Deus é quem vai direcionar você. Irmãos, olha só, avalie você e você mesmo aí. Quantas coisas você deixa de fazer por conta do medo? Quantas coisas? Eu não estou falando daquelas coisas que você sabe que é ilícita, que é errado. Você tem consciência e o Espírito Santo conduz você e mostra para você. Mas tantas coisas você tem medo de fazer. Coisas pequenas, Coisas pequenas você tem medo de fazer, às vezes por quê? Porque o medo é de errar. Só que na verdade o medo não é de errar, o medo é do juízo que vem se você erra. Só que o Espírito Santo vai convencer hoje você, como está lá em João 16, ele convence do pecado, da justiça, mas ele também convence do juízo. O juízo de Deus já veio sobre Jesus, o juízo do Pai veio sobre o Filho, para que a graça de Deus viesse sobre a sua vida. Satanás foi julgado, o juízo veio sobre ele, o juízo virá sobre Satanás, mas preste atenção, o juízo não virá sobre você. E aí o medo é do juízo, aonde a palavra de Deus diz que Deus, ele não vai exercer juízo sobre nós. Deus vai exercer o que, irmãos? Disciplina. Quantos são pais e mães aqui? Você disciplina o seu filho? Mas como que você disciplina o seu filho? Para matar ele? Eu sei que é o chinelo que pega, é isso aí, aleluia. A vara, chinelo, pantufa, conforme a idade. Bebezinho de carrinho é pantufa ainda. Mas o pai disciplina o filho para quê? Para matar? Não, eu não acho que também disciplina é somente surrar, disciplina é dizer não. Dizer não vai, disciplina é tirar o telefone,
Aleluia. Aleluia. É ficar sem olhar televisão, sem traquinas e todinho uma semana. Está entendendo? Então é disciplina, irmãos. E o que Deus faz conosco? Deus nos disciplina. Mas o texto bíblico diz que Ele nos disciplina por quê? Porque Ele nos ama. Disciplina é diferente de juízo. Você precisa estar convencido que Deus não está esperando você errar para exercer juízo sobre a sua vida. Deus está esperando você crer no favor e graça, na bondade dEle, para que a bênção de Deus flua na sua vida. Só que nesse processo vai ter disciplina. Então Deus nos disciplina, mas para quê? Para cumprimento do propósito. Embora a disciplina seja desconfortável, ela é necessária. Ela é necessária para quê? Para amadurecimento. Ninguém amadurece sem disciplina. Ninguém amadurece sem correção. Só que a correção é em amor. A correção é de um pai que entregou o filho para que tenhamos vida. Irmãos, pense comigo, não faz sentido Deus exercer juízo sobre nós. Porque se Ele entregou o filho, entregou Jesus por nós, agora Ele vai exercer juízo sobre nós? Não vai. Aquele que não crê, esse está debaixo do juízo. Mas aquele que crê, não, ele já foi livre do juízo, porque foi sobre Cristo Jesus. Vamos trocar a palavra juízo por ira. Você tem medo que a ira de Deus venha sobre você? Você tem medo? Só que a ira de Deus já veio sobre Jesus. A ira de Deus veio sobre Jesus naquela cruz. Para quê? Para que a graça viesse sobre a sua vida e o seu coração. Pastor, mas e as coisas ruins que acontecem na minha vida? E as tribulações que acontecem na minha vida? Elas acontecem, mas pode crer, não é juízo ou ira de Deus. Não é Deus pesando a mão, isso é uma mentira da chifrolândia. Isso é uma mentira maligna. Não, pastor, é que eu fiz errado e Deus está pesando a mão. Não, Deus não está pesando a mão. Pastor, Deus permitiu para me disciplinar? Ok, pode ser. Pode ser. Mas é muito diferente você estar convencido quando é disciplina de Deus e você está convencido quando é juízo de Deus. Porque isso transforma a maneira que você passa pela circunstância. Porque se você passa pela circunstância estando convencido que é juízo ou ira de Deus sobre a sua vida, como é que você passa? Desfrutando do amor de Deus? Não. Aí você retrocede na vida cristã. Aí fica em dúvida o quê? Que você é amado. Fique em dúvida se de fato você é perdoado. Fique em dúvida se de fato você é abençoado. Mas quando você está plenamente convencido que a disciplina de Deus está ligado com o amor de Deus sobre a sua vida. Deus está me conduzindo a um caminho de maturidade. Deus está me conduzindo a um caminho de amadurecimento, a um caminho de ser aperfeiçoado, para que eu seja puro e irrepreensível até o dia do Senhor, irmãos. Mas agora, para finalizar, eu estou convencido, mas do quê? Paulo diz, eu estou convencido, vírgula, de que aquele, aqui muda todo o sentido da questão. Paulo está dizendo, eu estou convencido de que aquele, e a pergunta agora é, quem é esse que Paulo está falando? Quem é esse que Paulo está dizendo? Que traz a convicção no coração. Quem é esse? Olha só que importante, a revelação de Cristo que nós temos vai determinar a nossa convicção diante de todas as circunstâncias. A revelação de que nós temos de quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Ah, pastor, Cristo para mim é uma pessoa boa. Lembra que Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos? Ele está reunido com os seus discípulos e ele pergunta, gente, o que o pessoal aí está dizendo que eu sou? Ou ainda, quem é que o pessoal aí está dizendo que eu sou? Aí vem eles dizendo, uns estão dizendo que o Senhor é um profeta, outros estão dizendo que o Senhor é um mestre, estão dizendo que é, o espírito de Elias, aquela coisa toda. Aí Jesus faz uma pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Aí Pedro, né? Vem com o quê? Com uma revelação. Pedro diz: tu és o Filho. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus diz: é isso aqui. Não é carne e sangue, ou seja, isso aqui não é algo natural. Isso aqui não é um pensamento, isso aqui não é uma concordância natural, mas quem deu para você essa revelação foi o Pai. A revelação do Filho, quem nos dá é o Pai. E aí Jesus, ele diz: Pedro, essa é a pedra, ou seja, essa é a base, esse é o fundamento da sua vida, e sobre essa pedra é que eu vou edificar todas as coisas. Então a pergunta para mim e para você hoje: quem é esse? Jesus para mim pode ser uma pessoa boa, Jesus para mim é somente um mestre, Jesus para mim é somente um profeta, mas a ideia toda nossa não é nós temos uma definição baseado em nós mesmos de quem Cristo é. Nós precisamos de olhar onde? Nós precisamos de olhar para a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos olhar o que a palavra de Deus diz, ou ainda, ela responde: quem é esse? E eu vou ler 3 porções para você e nós vamos orar. A primeira delas está lá em Hebreus 1, abra comigo, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Aleluia, aleluia. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem, já está explicando, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Aqui ele já está dizendo onde ele está, mas o versículo 3, ele fala de fato quem é esse. É o Filho, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Como que é Deus, pastor? Jesus é a expressão exata de quem é Deus. Jesus mostra quem é Deus. Como que Deus é? Jesus é a expressão exata. E aqui, irmãos, o texto diz: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que vem na sua mente quando o texto diz sustentando todas as coisas? Na minha mente vem sustentando todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por aquilo que a palavra diz. Aí vamos lá, um exemplo rápido para mim avançar. Se a palavra diz que você é aceito por Deus por conta daquilo que Jesus fez, amém? Palavra de Deus, amém? Então agora a sua vida, ela precisa ser sustentada por conta dessa palavra. Então, quando você estiver condenado e acusado, o que você precisa fazer? Voltar para a palavra que diz que você é aceito por Deus por conta de Cristo Jesus. Quando você estiver em crise financeira, o que você tem que fazer? Você tem que vir para a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Não é a conta bancária que sustenta todas as coisas, não é o extrato legal que sustenta todas as coisas, mas é a palavra que sustenta todas as coisas. E a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo, nós vamos chegar lá em Filipenses 4, ele diz o quê? Que Deus, ele suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Irmãos, eu estou ensinando você a aplicar na sua vida. E aí o que a gente faz? A gente fica triste, chateado, desmotivado, aonde o texto está dizendo que Jesus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, e a palavra está dizendo, e nós permanecemos na palavra. Lembra da experiência de Pedro andando sobre as águas? É fantástico aquilo ali. Os discípulos estão no barco, e aí eles olham lá no mar, parece um fantasma inicialmente, eles ficam apavorados com medo, e aí Pedro diz: Senhor,
Se é o Senhor mesmo, né? Jesus anuncia, sou eu. Aí, se é o Senhor mesmo, me chama que eu vou até aí. Aí Jesus diz o quê? Vem, Pedro. E aí Pedro levanta do barco e começa a caminhar sobre as águas. Só que na verdade Pedro não caminhou sobre as águas inicialmente. Ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Jesus falou e ele caminhou sobre a palavra. Então eu e você precisamos caminhar sobre a palavra, porque é a palavra que nos sustenta. A palavra sustenta todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus sustenta todas as áreas de nossa vida por sua palavra poderosa. Então você não precisa de outra coisa. Eu e você precisamos nos apropriar do quê? Da palavra de Deus. Mas como assim palavra, pastor? Vamos lá para João capítulo 1. Palavra, escritura, sim, mas nós vamos ver que Jesus, ele se torna um com a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, irmãos. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Está falando de Jesus, amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado de João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Olha o versículo 10. Aquele que é a palavra. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, e aqui está falando dos judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, amém? Alguém recebeu a ele aqui? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, aleluia, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, oh irmãos, cheio de graça e de verdade. João dá o testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha o 16, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto no Pai o tornou conhecido. Oh irmãos, Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele por intermédio de todas as coisas foram criadas. Ele é aquele que tem a vida. Ele é o próprio autor da vida. Ele é a graça e a verdade. A lei veio, ela foi dada por Moisés como uma cartilha, uma carta, mas a graça e a verdade vieram por meio de uma pessoa, o próprio Cristo. Ele é a palavra, Ele é a expressão exata de Deus, Ele é a vida, Ele é o próprio amor, Ele é a expressão exata do nosso Deus e Pai. Ele é aquele que de fato nos conduz ao convencimento daquilo que Ele fez, para que nele, por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Então Jesus, Ele é o nosso alvo final. Então nós recebemos dele, mas por quê? Por conta dele mesmo. Para que nós recebemos dele, Deus nos dá ele.
Deus nos dá a revelação dele, para que fé seja gerada no nosso coração, para que nós possamos receber mais dele. Irmãos, Deus está falando para mim e para você nessa noite, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da revelação de quem ele é, quem ele é, quem ele é o que nós precisamos. E agora, para mim ler a última porção de palavra, de versículos aqui, as nossas necessidades, preste atenção, as necessidades que se apresentam diante de você, em qualquer área da sua vida, elas não são o final da história. As necessidades, elas se tornam o quê? Elas se tornam uma oportunidade, para eu e você termos revelação de quem ele é. Que o dia que você está na dificuldade financeira, e você está convencido que Deus vai suprir você em Cristo Jesus, e isso acontece, você agora tem a revelação, que ele cuida da sua área financeira. Quando você está enfermo, e você está plenamente convencido que Deus, em Jesus, levou todas as minhas enfermidades, quando eu sou curado, eu tenho a revelação que ele é o Deus que me cura, irmãos. Não é a garantia de que eu não vou ter necessidade, a garantia é que vai ter provisão para todas as necessidades. Então Jesus não me garante que não vai ter enfermidade, mas ele me garante que vai ter cura para a enfermidade. Jesus não me garante que eu não vou passar por crise financeira, mas ele me garante que vai ter provisão. Jesus não me garante que o motor do meu carro não vai estragar, mas garante que vai ter provisão para isso acontecer, irmãos. Não garante que eu não vou ter crise no meu casamento, mas garante a provisão, o próprio Espírito, para que nós sejamos transformados. Esse é Jesus. Ele é suficiente para todas as coisas, irmãos. Finalizando, Colossenses 1, versículo 15. Talvez aqui a parte mais da escritura mais completa, que descreve quem ele é. Colossenses 1, versículo 15. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, nos dá revelação nessa noite. Achou aí? Vamos juntos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, ou as soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E nele tudo subsiste. Isso aqui, irmãos, é algo muito profundo. Eu vou dar só um time e depois vou continuar lendo. Sabe o que quer dizer isso aqui, que nele tudo subsiste? Ou seja, imagina que ele está no trono, ok? E todas as coisas só existem por causa dele. Se ele não estiver no trono, desliga tudo. Sabe por que você está respirando agora, nesse exato momento? Porque tudo subsiste a ele. Tudo subsiste a ele. Todas as coisas subsistem a ele. Todas as coisas. Tudo. Ele está acima de todas as coisas. E se acima de todas as coisas só existem porque estão debaixo dele. Porque se ele não existisse, não existiria nada. Nada. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Ele foi o primeiro a ressuscitar, o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus, agora, esse final aqui. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a, guarde essa palavra, plenitude. A plenitude, ela habita em Jesus. A plenitude, como assim, pastor, a plenitude? A plenitude de todas as coisas. Ela habita em Jesus. A plenitude de saúde, ela está onde? Em Cristo Jesus. A plenitude financeira está onde? Em Cristo Jesus.
A plenitude para qualquer área da sua vida está em Cristo Jesus, habita em Cristo Jesus. Nele habitasse, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por conta disso, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que isso aqui está significando, irmãos? Deus tem a plenitude, amém? O homem tem a necessidade, ok? Como que vai fazer essa plenitude de Deus chegar até o homem? Jesus. Ele reconciliou. Por conta do quê? Por conta do sangue derramado na cruz. Lembra que lá em Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus. Havia uma distância, havia um abismo entre nós e Deus. Deus tem a plenitude, para quê? Para todas as coisas da nossa vida, mas essa plenitude não pode chegar até nós. Então o que Deus fez? Deus se fez homem, e não foi nós que fomos até Deus, Deus é quem veio até nós. Só que isso não foi um evento exclusivo para a salvação. Esse aqui é o nosso estilo de vida. Nós temos um estilo de vida de relacionarmos com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então toda a plenitude que está em Cristo Jesus, eu posso acessar por conta do próprio Jesus. Lá em Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça para receber provisão para o momento, a circunstância oportuna. Oh, irmãos, tudo está nele, tudo é dele, tudo é para ele, nele habita, nele, ele que nos reconciliou. E aí depois o restante do versículo diz que ele, aquele, Paulo diz que começou a boa obra, ele vai concluir. E essa parte nós vamos deixar para pregar outro dia. Mas tem duas coisas que eu quero falar aqui e nós vamos orar. Primeiro, se ele começou, Paulo está dizendo que ele vai concluir. A garantia, ele começou, ele vai fazer. Não foi nós que começamos e ele vai terminar. Ou não foi ele que começou e eu vou terminar, não. Aquele que começou, Paulo diz que ele vai terminar. Até quando? Até o dia dele. Até o dia do Senhor, ele vai. E o texto está elucidando o quê? Que quem faz, quem inicia e quem faz é ele. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Então não é eu e você que temos que fazer, é ele quem vai fazer. É em nós, mas é ele que vai fazer. Pastor, eu queria ajudar Deus. Sim, é que nem criança, já viu? A criança quando ela é muito pequena, ela quer ajudar. Benjamin era bem pequenininho, ele tinha 4 anos, 3 anos, ele queria me ajudar a lavar o carro. Eu disse, tá bom filho, então fica sentado aqui. Fica sentado aqui, que daí o pai vai lavar. A Sara pequenininha, eu quero ajudar a fazer as coisas na cozinha. Tá bom filho, tu quer ajudar? Então fica sentado aqui. Porque se não fizer nada, já está ajudando. Pastor, eu quero ajudar Deus. Fica sentadinho. Eu quero ajudar Deus. Sim, fica sentadinho igual Maria. Eu queria ajudar Deus. Não, eu vou lá na cozinha fazer umas coisas para agradar a Ele. Não, senta. Senta, Maria. E Marta também. Oh, irmãos, como é difícil ficar sentado, né? Está entendendo? Não estou falando de sentado fisicamente. Como é difícil ficar sentado e ficar olhando e esperando Ele fazer a obra. Todo momento a gente quer levantar, não é? É igual criança, gente, meu Deus do céu. Criança, tu bota sentado, fica sentado aqui, tu vira as costas, ela levanta. Senta, vou te amarrar nessa cadeira, guri. Fica sentado. A gente quer ajudar, pastor, mas a minha intenção é ajudar sim. A gente não entende que a nossa tentativa de ajuda, naquilo que somente Ele faz, é uma expressão de incredulidade, de ansiedade.
Jesus diz para Marta: Marta, Marta, uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Maria escolheu essa coisa. Maria escolheu. Senta, descansa, recebe, desfruta. Pastor, mas e se eu não fizer, ninguém vai fazer? Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que aquele que começou, ele vai fazer, ele vai concluir, é ele quem vai fazer, irmãos. É ele quem vai fazer. Pastor, é que eu sou meio ansioso. Pode ser ansioso, comer a marmita às 8 da manhã, que nem os grifaram. Deus trouxe você aqui hoje para você estar plenamente convencido que é Ele quem faz. Pastor, mas aí eu finalizo aqui de verdade. O que eu faço, pastor, então? Porque se eu não posso fazer nada, se não é eu que vou fazer, é Ele que vai fazer, o que eu faço? Eu não vou abrir os textos para você, porque eu já passei 10 minutos do meu tempo, 15 na verdade. Nós vamos fazer aquilo que hoje no céu está acontecendo. Se você abrir lá Isaías, a visão de Isaías, aí Isaías tem uma visão do trono. Ele tem a visão do trono. E lá na visão do trono ele diz que ele viu anjos adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo. Só que João também teve uma visão lá em Apocalipse 4, uma visão do quê? Do trono. E na visão dele, ele viu quem? Os anjos estão lá, fazendo o quê? Santo, Santo, Santo. Pastor, o que eu faço então, enquanto ele faz? Nós adoramos e declaramos: Santo, Santo é o Senhor, exaltado é o Senhor, Ele é o primogênito da criação, Ele é o autor da vida, Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. É nele que eu creio, é nele que eu confio. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. Eu estava na morte, mas Ele, e nele eu fui ressuscitado. Eu fui perdoado por causa dele. Eu sou justificado por conta dele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele está sobre todo o principado e potestade. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é suficiente para mim. Ele é aquele que me direciona. Ele é aquele em quem eu me prostro. Ele é aquele em quem eu declaro louvor. Ele é para Ele que eu vivo. Para Ele são todas as coisas. Para Ele é a minha vida. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor, eu exalto o Teu nome. Eu glorifico o Teu nome. Tu és aquele que era, o que é e o que há de vir. Tu és a própria vida. Tu és a imagem do Deus invisível. Tu és o Verbo de Deus. Tu és a videira verdadeira. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Oh, aleluia! Enquanto nós adoramos a Ele, Ele trabalha na nossa vida, irmãos. Enquanto nós estamos aos pés dEle, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está trabalhando no nosso casamento, Ele está cuidando de nós, porque a palavra diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem, ou seja, enquanto eles estão no descanso. E que descanso é esse? Descansado nele. Deus trouxe você aqui hoje para que você esteja plenamente convencido que você deve descansar nele, descansar no Senhor, que quando você descansa, Ele move na sua vida. Quando você descansa, Ele trabalha em você. E quando você descansa, você está sendo transformado. Você não percebe que o maior desafio nosso é ficar descansado diante da tribulação, é estar plenamente convicto, com 100 anos de idade e o ventre de Sara estéril. Como que descansa numa hora dessa? É diante das impossibilidades que Deus manda nós descansar, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou convencido, gente, eu estou convencido. É isso que Deus está fazendo comigo, com você, para nós estarmos convencidos
que as circunstâncias não podem impedir, abalar, limitar aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, enquanto nós adoramos a Ele. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos e comece a declarar louvor ao Senhor, comece a adorar a Ele.